Quase lá. Ricardo Lewandowski, mais perto de assumir o Ministério da Justiça. Tudo dominado. Dia de violência e medo no Equador. E Lula pede um plano para combater o tráfico nas fronteiras. Aqui não! Funcionário bolsonarista da Procuradoria da República que espalhava fake news é demitido. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E também, hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Boa noite, meu querido Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi. Suave na nave, quarta-feira, meio da semana, navegando aqui no ICL2 com você da comunidade ICL. Vamos nessa? Tudo azul por aqui, né? Eu e você vestido de azul. Na América do Sul. Isso aí. Falando em América do Sul, situação que é grave agora no Equador, né, Chico? A gente vai falar. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui ao longo do programa. Agora, já na abertura, na verdade, a gente vai falar também sobre o Ministério da Justiça. A gente espera que a gente tenha uma notícia em relação a isso em breve. Ricardo Lewandowski vai ou não vai assumir, gente? Vamos ver, né? Parece que sim. Agora resta a discussão da segurança pública, né? É isso. E é gravíssima, né? É sobre isso que a gente vai falar. Vou ali? Vamos falar, então, dessa questão da segurança pública, desta ameaça ao Estado democrático de direito, né, lembrado pelo secretário do Ministério da Justiça, Capelli, a propósito do que está rolando no Equador. O Equador está tudo fora de controle, completamente fora de controle. São 22 grupos do narcotráfico, 22 facções se degladiando no Equador, na exportação da cocaína que vem da Colômbia. Há um toque de recolher decretado a partir de 11 da noite até as 5 da manhã. As pessoas não podem ser na rua, as pessoas estão apavoradas, né? E há uma guerra contra as instituições, partindo dos narcotraficantes, desses grupos, sem controle. Há uma guerra também deles contra a população, né? Como ontem a gente viu aquela invasão da televisão na Venezuela, da TV estatal, né, com ameaças, olha aí, coisa terrível, porque não há controle, o Estado perdeu o controle. Inclusive, o atual presidente, o Noboa, né, recebeu o apoio... Noboa, né? Hein? O Noboa? Noboa não, Noboa estamos... Perdão, demorei para te socorrer aqui. O Noboa recebeu o apoio, né, do Rafael Correa, que foi presidente no outro campo político, né, mais à esquerda, mas recebeu, e todo mundo muito preocupado com o Equador, porque no Equador as coisas saíram do controle. Há pessoas que são sequestradas, pessoas simples, pessoas humildes, como um brasileiro, dono de uma pizzaria, mineiro, né? Mineiro ele, dono de uma pizzaria, que tem filhos equatorianos. Ele foi sequestrado, uma família humilde, né? Olha ele aí. Ele foi sequestrado e os bandidos do narcotráfico querem $1.000 de recompensa, $1.000, $3.000. A família conseguiu juntar todas as economias de toda a família e chegaram a 1.000, mas eles querem 3.000. E ontem o Tiago, filho dele, na televisão, pedia socorro para que não matassem o pai. Ele precisava de mais $2.000. E pessoas da embaixada brasileira lá no Equador diziam que esse tipo de crime, o sequestro de pessoas, do povo, de gente comum, esse tipo de crime está se tornando frequente. Eu vi um especialista também na questão dos narcotraficantes do Equador, dizendo que a cocaína sai da Colômbia, do sul da Colômbia, e chega no Equador ao preço de $1.000, $1.000 o quilo, $1.000 um quilo de cocaína. Essa cocaína é levada para os Estados Unidos, onde ela é vendida a $250 mil o quilo. E que loucura é isso, né? E o Equador e esses países daqui ficam, né, sem nada, enquanto lá
no primeiro mundo, nos Estados Unidos, a cocaína rende muito dinheiro para quem trabalha com o tráfico. É assim, as penitenciárias estão completamente tomadas por bandidos, isso aí é uma foto de uma penitenciária. Esse é um bandido que fugiu, ele é o responsável pelo assassinato, ele assassinou o candidato à presidência da República que estava em terceiro lugar, né? A gente mostrou, o mundo inteiro viu esse assassinato, e ele fugiu, foi a fuga dele que começou rebeliões em penitenciárias e o domínio do crime sobre o território equatoriano. Isso acende uma luz amarela, porque o Brasil está próximo, o Brasil também está na rota do tráfico das exportações de cocaína para os Estados Unidos e para a Europa, e o Brasil, as facções criminosas, como no Rio de Janeiro, também em São Paulo, tem muito poder. A ponto de, no Rio de Janeiro, luz amarela acesa, porque no Rio de Janeiro a gente já viu em vários momentos que o crime parece estar saindo do controle do Estado, né? A gente lembra aqui o assassinato daquele médico, irmão da Sâmia Bonfim, de 2 companheiros, foram assassinados em plena praia da Barra da Tijuca, em frente ao hotel onde estavam, porque foi confundido com um miliciano de uma facção rival, aqueles que mataram, né? E isso aí, imagens de rebelião de miliciano no Rio de Janeiro, quando foi preso um chefe de milícia, quando foi morto um chefe de milícia. Recentemente, no fim do ano passado, a gente se lembra dessas imagens. Isso aqui, o Equador pode ser a gente amanhã, né? A gente pode se transformar nisso, se não houver controle. A situação no Rio de Janeiro também chegou a um ponto, e eu estou juntando essas duas coisas, Equador e Rio de Janeiro, porque ontem o prefeito do Rio, homem que conhece bem a cidade e as forças que mandam naquele pedaço do Brasil mais importante para o turismo brasileiro no mundo inteiro, ontem Eduardo Paes disparou para o Ministério da Justiça, via Twitter, ex-Twitter, X, sei lá, né, disparou uma mensagem para Ricardo Capelli, o número 2 do Ministério da Justiça, que pode se tornar, inclusive, ministro da Segurança Pública, né, brevemente. Vamos ver o que disse o Paes. Atenção, Polícia Federal, Ricardo Capelli. Recebi agora informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira que é responsável pelas obras do Parque Piedade, onde funciona a antiga Faculdade Gama Filho. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Obviamente, não vamos aceitar. Maiores informações com o secretário de Ordem Pública da Prefeitura, né? Delegado Breno Carnevale. O valor da obra é de 65 milhões de reais e eles estão pedindo 500 mil para não embargarem a obra. O pedido foi feito direto para a empreiteira. Breno Carnevale informa com detalhes. Ao que Capelli respondeu. Vamos ver. A situação no Equador e o pedido público de socorro do prefeito do Rio são a expressão da escalada que o crime viveu nos últimos anos. Segurança pública passou a ser prioridade da população. O crime ameaça a vida, destrói a economia e afronta o Estado democrático de direito. Bom, no Equador, por enquanto, não há nada a fazer. É esperar e torcer para que a situação melhore. Mas é possível desenvolver ações aqui no Brasil para que isso não aconteça aqui, a começar do Rio de Janeiro. Infelizmente, a cidade maravilhosa, vítima, isso aqui é no Equador, né? Ou será o Rio? A gente nunca sabe, né? Isso é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quer dizer, o crime organizado domina a tal ponto que o prefeito não pediu socorro ao governador Cláudio Castro, nem ao seu secretário de Segurança, porque ele sabe, como todos sabemos, que é praticamente inútil, né? Há poucos dias, há poucos meses, quando houve aquela queima de um ônibus no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro pediu socorro a Brasília, porque não tinha como contornar a situação. O Rio está entregue, os grupos de milicianos e do crime organizado de tráfico estão infiltrados nos poderes, tem infiltração nos poderes. Há pouco, uma deputada, né, foi denunciada exatamente por ligação com milícias. E não é a primeira obra. Há poucos dias, o Otávio Guedes, na Globo News, o Guedinho, denunciou que uma obra da Defensoria Pública, na zona norte do Rio, estava paralisada, uma obra da Defensoria Pública, porque os milicianos queriam R$ 600
R$ 6 mil por semana para deixar a obra seguir adiante. Ao que a Defensoria Pública, então, reclamou com o governo do Estado, que mandou a Polícia Militar tomar providências. Né? A obra pôde continuar. Mas essa é a situação que vivemos no Rio, que há mais de 5 anos viu o assassinato brutal de Marielle Franco, que até agora não se sabe quem mandou e por que mataram Marielle e Anderson Gomes, seu motorista. Quer dizer, é neste clima que a gente pode, Deus nos livre, evoluir e chegar ao que está vivendo hoje o Equador. Mas é preciso que haja governo, é preciso que haja Estado, é preciso que haja ordem. Né? E esse Estado, esse governo, essa ordem, infelizmente, não vem do Palácio Guanabara, o Rio de Janeiro. Nos últimos 6 governos, teve 5 presos. 5 presos. Quer dizer, é uma situação terrível. É isso que a gente está vendo que está acontecendo no Equador, preocupados com o Equador, mas é bom olhar para o nosso quintal, para que isso não comece aqui. No momento, inclusive, interessante, que a revista Forbes acaba de divulgar uma pesquisa, que no ano de 2023, o Brasil, que era o número 42, o 42º país mais seguro para se viajar para o turismo internacional, pesquisa da revista Forbes dos Estados Unidos. O Brasil, em 2023, em 2022, estava em 42º lugar e agora já cai para 25º lugar. Quer dizer, diminuiu bastante. O Brasil começa a ser considerado lá fora um destino seguro. É preciso que essa questão da segurança pública seja encarada pelas autoridades para que a gente possa evoluir no turismo, que é fonte de receita, que é fonte de convívio, né, e de um país que queira se apresentar ao mundo como democracia legítima. Mas o crime está à espreita e sempre ameaça o Estado democrático de direito. Vamos falar mais de Equador? Vamos falar também de Rio de Janeiro, desse pedido de socorro de Eduardo Paes, ignorando o governador Cláudio Castro. Vamos ver. Vamos seguindo aí. Vamos falar mais sobre Equador, com certeza, porque a situação lá é gravíssima, como você bem descreveu aqui, Chico. A gente vai chamar aqui para conversar com a gente já a Heloísa Vilela, que está direto de Brasília agora, direto do Palácio do Planalto, inclusive, e também o Bruno Lima, que também é jornalista e especialista em relações internacionais. Boa noite, Elô. Boa noite, Bruno. Sejam muito bem-vindos aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Bruno, a situação urgente no Equador nesse momento. Hoje foi um dia de muita violência, mais um dia, né, de uma onda de violência. E o presidente, o Daniel Noboa, ele decretou estado de emergência. Essa é a situação que a gente tem de momento, depois que esse principal líder do narcotráfico do país fugiu da prisão. Bruno, a primeira pergunta que eu te faço é justamente qual é a situação que a gente tem, porque a gente já acompanhou ontem imagens de um grupo criminoso numa televisão que estava sendo transmitida ao vivo num canal de televisão. A gente teve também invasão numa universidade, estudantes feitos reféns. O que a gente tem nesse momento, nessa onda de violência que está acontecendo no Equador? Boa noite mais uma vez para você. Oi, boa noite, Gabriela, boa noite aos colegas de programa. Primeiro que é importante colocar que o presidente Daniel Noboa, ele anunciou há 6 dias, seriam 5 dias hoje, que queria lançar um referendo sobre segurança pública no país. Então, sempre fica uma certa desconfiança se era possível pensar numa operação de false flag, de falsa bandeira ou não. Não na fuga. Eu vou só usar os apelidos, que é meio complexo. Alias Fito, que comanda Los Choneros, que é coligado com o cartel de Sinaloa, e alias vulgo Pico, que comanda Los Lobos, que é uma federação de gangues, seria status de cartel para o Equador, que está coligado com o cartel Jalisco Nueva Generación, que é o maior cartel do México disparado hoje em dia. Daniel. O que se tem no Equador é a impossibilidade, eu diria, de qualquer tipo de contestação social no momento. A violência baixou um pouco, porque, vou usar uma palavra que todo mundo vai lembrar, excludente de ilicitude está aprovado hoje no Equador. Portanto, as Forças Armadas equatorianas têm autorização para atirar e o uso letal da força, sem o uso desproporcional.
Foi um dia de muito controle, acompanhando a mídia equatoriana todo dia, o dia de retomada de postos-chave, especialmente na costa equatoriana, no controle de 3 portos, o Porto de Manta, o Porto de Esmeralda e o Porto de Guayaquil, que é a maior cidade do país. E uma escalada também das operações de propaganda do governo Noboa, anunciando quais seriam os caminhos do país. Dentre eles, a cooperação internacional. E aí que entra a situação mais complicada. Anunciou cooperação internacional provável com Estados Unidos e com Israel. Bruno, eu queria só uma questão que você citou os cartéis. Né? Pelo que eu li de ontem para hoje, parece que são 22 grupos de narcotraficantes que estão agindo no Equador. Né? Eles recebem a droga que vem do sul da Colômbia e levam para os Estados Unidos, muitas vezes via México, porque o México controla. Porque você citou o nome dos cartéis aí, né? O Sinaloa é um, tem outro. É só para a gente entender bem geograficamente como é que é isso. Quer dizer, são 22 grupos de bandidos que não se harmonizam entre si, que estão em confronto pelo domínio da exportação, é isso? E mandam essa droga para o México, para Sinaloa, que é um cartel de droga, né? E o outro qual é? Los Lobos? É Jalisco Nueva Generación, que é o maior cartel, é o maior cartel do México. Jalisco seria a mãe ou o pai de todos os cartéis mexicanos, tá? Na era moderna. Sinaloa é uma espécie de origem do narcotráfico mexicano e mais ou menos posso afirmar que é um racha do cartel de Jalisco. Quando se instauram as operações de droga no México, elas se instauraram em Guadalajara, quase todas, e depois no cartel do Golfo. O que acontece é mais ou menos o seguinte: Sinaloa tem uma rota que opera pelo Mar de Cortés, que seria o braço da Baixa Califórnia, entre a Baixa Califórnia e a placa continental mexicana, e Jalisco opera pelo Puerto de Manzanillo, que é o maior porto mexicano. Esses 22 agrupamentos, gangues, BACRIM seria, pelo termo correto em espanhol, bandas criminais, tem uma escala um pouco menor, e quem tem condição de organizar a cadeia de valor do crime no Equador são essas duas grandes lideranças de cartéis. O cartel de Los Choneros, que é mais antigo, foi o primeiro a se organizar, e automaticamente entra a concorrência, né? Que é o cartel de Los Lobos. Quem primeiro começou a operar no Equador foi Sinaloa, mas é quase que imediata a concorrência, e Jalisco entendeu que o Equador podia ser um grande hub de logística, porque tem portos enormes, muito modernos, e tem a exportação, Chico, basicamente de produtos primários. Por exemplo, é triste falar isso, né? Camarão, café e banana. Cacau também. E é muito fácil disfarçar droga no meio de containers e mais containers e containers através desse tipo de exportação. O problema lá, se vocês me permitirem só agregar uma informação, por favor, é que os grandes grupos empresariais eles estão sendo prejudicados, inclusive o grupo da família Noboa, que é do presidente, que seria a família mais rica do país, é o rei da banana, o pai dele, o avô dele, eram os reis da banana, de que estão sendo cobrados tributos, impostos, né? Chamada vacuna, em termo espanhol, nas operações da economia legal. Então é como que tivesse uma disputa também entre a economia formal, que forma a oligarquia nacional do país. Vamos lembrar que é um país dolarizado desde 2001, e não foi revertida a dolarização, nem nos bons anos de governo de Rafael Correa. E é um país que está com 27% de pobreza beirando a indigência, o que é uma pena, porque o Equador é um país rico em recursos minerais e muito rico em organização social de base. Com a militarização da sociedade, também fica impedido o protesto social. E a balança do país é o protesto social. Por 60 dias, talvez ganhe a renovação nesse intervalo. Bom, há cerca de 10... Bruno, eu queria aproveitar... Por favor, Elô. Eu queria aproveitar um ponto que ele levantou, que ele disse que vai haver... Você falou, Bruno, que vai haver uma colaboração, talvez, entre os Estados Unidos e Israel e
o Equador para enfrentar essas gangues. Então, o primeiro ponto, os Estados Unidos são a grande causa dessa exportação toda, porque o maior consumidor do mundo é para lá que a droga vai. Então, eles produzem o problema e estão vendendo a solução, né? Agora, eu queria que você analisasse qual o risco dessa colaboração, porque a gente viu no México anos e anos da colaboração estadunidense, no que deu. E, por outro lado, aqui no Brasil, hoje, houve uma reunião, o governo se reuniu para discutir esse problema, está muito preocupado. Os diplomatas dizem que um dos grandes problemas da região é a falta de coordenação, porque durante 9 anos não houve reunião dos presidentes da região e que é preciso retomar essa coordenação para que os países da América do Sul se juntem e resolvam os seus problemas. Me pareceu um recado muito claro para dizer é melhor que a gente evite a chegada desse tipo de força dos Estados Unidos e de Israel na nossa região. Então, eu queria que você falasse um pouco desses riscos. Perfeito. Primeiro, não haveria narcotráfico internacional, não nesse volume, se não houvesse o maior mercado consumidor de droga dos planetas, que são os Estados Unidos. Não haveria. A outra situação é que se esse mercado não tivesse uma moeda que aceita mundialmente e circula com muita liberdade na América Latina, que é o dólar. O Equador seria um país soberano se ele não fosse dolarizado. Ele é dolarizado e não foi revertida a dolarização. Se aplica um plano Equador mais ou menos nos moldes do Plano Colômbia, as autoridades que vão, aspas, e bota aspas nisso, cooperar com os poderes fáticos do Equador, que são deles, vão ter livre trânsito. Não vão pagar nem tributo. A ideia é que aportem capitais na área de segurança, levem armas, equipamentos, tenham liberdade de investimento. Em geral, Heloísa, esses acordos são uma grande lavanderia também para as empresas anexas, né? A chamada guerra às drogas, e muito vinculado ao Departamento de Estado, ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e ao Comando Sul. A ausência de coordenação, eu sou ruim de conta, tá? Mas eu acredito que vai ao encontro das datas do final da Unasul, por exemplo, ou do início do esvaziamento da Unasul, e da sua proposta anterior, que era uma escola de defesa das Américas, anti-imperialista, que, por sinal, a sede era em Quito. E foi alvo de muita crítica do Comando Sul ainda durante o governo Obama, e foi das primeiras iniciativas sul-americanas a serem destruídas com a retomada dos governos mais à direita e mais vinculados aos Estados Unidos. Se for feito o acordo securitário com Israel, que foi assinado por El Salvador, e aí é uma vergonha falar isso, né? Desculpa me embandeirar, como descendente árabe eu estou envergonhado, porque o presidente salvadorenho Nayib Bukele é de origem palestina, e assinou o acordo com o Estado sionista, inclusive para tecnologia securitária dentro do seu país. A proposta seriam 2 prisões de segurança máxima e 2 navios prisão. Essa que seria a ideia. E com isso incorporar as tecnologias de controle de Israel e o assessoramento direto dos Estados Unidos aos moldes do Plano Colômbia. É a perda de soberania nacional do Equador absoluta. Professor, você quer fazer uma outra pergunta, Chico? Não, porque eu queria só completar que ele falou do dólar, né? Uhum. A economia aboliu, a economia equatoriana aboliu a moeda própria e adotou o dólar como moeda corrente no país, o que facilita muito esse comércio, não é isso que você estava dizendo, ô Bruno? E facilita, então, a lavagem de dinheiro. Do narcotráfico. Muito fácil, né? Uhum. É muito fácil tudo isso. E nem o Rafael Correa conseguiu reverter essa dolarização, né? Quer dizer, não tem nem Banco Central que mande mais nada, porque está tudo em dólar, né? O que facilita esse comércio para o maior mercado consumidor do mundo, que são os Estados Unidos. Né? O povo tem muito medo do comunismo, né? Mas desse capitalismo drogado as pessoas aceitam de boa, né? De boa. Pois é, e há mais de 20 anos a gente tem esse cenário de que o Equador não tem a moeda própria. Professor, eu vou passar a palavra para o senhor rapidinho para falar um pouco sobre esse processo, né? Até porque acho que vale a pena a gente discutir, a gente vai falar também de um brasileiro que foi sequestrado, mas só para a gente concluir essa questão da economia dolarizada, porque a capacidade econômica que o Equador tem ou não para enfrentar esses grupos de narcotraficantes agora, né, também. Excelente colocação, né? É uma máxima nas relações internacionais. Ainda como docente de RI eu posso afirmar isso. Um país não é soberano se não tem moeda própria.
Então, o Equador, El Salvador e o próprio Panamá, mesmo com o controle do canal do Panamá, em não tendo moeda própria, o Panamá já tem o Balboa, que é uma moeda contábil digital, serve como unidade de conta, mas não como reserva de valor. E se a gente tomar o modelo equatoriano, é muito mais fácil o investimento da economia ilegal no Equador do que, por exemplo, no México, porque não tem nem que fazer conversão. A outra realidade, Chico, Luísa, Gabriela, é o seguinte, é muito duro falar isso, não é conjectura, é um fato. É impossível fazer a compensação financeira com o volume de negócios que o narcotráfico envolve se não tiver, no mínimo, a cumplicidade da alta gerência bancária. E nada disso aconteceria se não tivessem as chamadas jurisdições especiais, que é o nome técnico para paraísos fiscais. E a grande parte dos paraísos fiscais em escala mundo se dá ou com autorização de governos fracos ou com o aval do sistema financeiro formal. Qualquer um que faça pesquisa do conjunto de, aspas, paraísos fiscais no Caribe, nas Antilhas, vai observar que são subsidiários de bancos grandes, bancos que a gente toma como bancos de referência. Por fim, é importante colocar o seguinte, como não tem rastreio da conversão da moeda, o dólar circula no Equador. E o Equador tem um paradoxo. É um país que necessita do dólar para sobreviver, é pouco bancarizado comparado com o Brasil, e ao aceitar a moeda estrangeira, ela circula livremente, ela praticamente não tem como ser rastreada. Diante de um desemprego e pobreza, é a forma mais fácil de conseguir emprego na pobreza equatoriana, é a economia política do crime, infelizmente. Pelo menos na costa equatoriana. Eu queria mudar um pouco a pauta aqui também, professor, pelo seguinte, o Brasil, ele apoiou a queixa da África do Sul contra Israel pelo genocídio, isso em Haia, uma nota publicada na coluna do Jamil Chad, o jornalista do portal UOL, foi publicada hoje. O governo brasileiro manifestou apoio à iniciativa, portanto, da África do Sul de denunciar Israel na Corte Internacional de Justiça, que fica em Haia, por genocídio na faixa de Gaza e na região. O presidente, a gente tem, o comunicado dizendo o seguinte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje o embaixador da Palestina em Brasília, Ibrahim Al-Zeben, para discutir a situação dos palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, depois de decorridos mais de 3 meses da presente crise. Esse aqui são os detalhes que a gente tem a respeito desse posicionamento. Eu pergunto para você, Bruno e professor, qual que é a importância do governo brasileiro se posicionar dessa forma, mas o que a gente pode ter a partir dessa decisão na prática? Porque a gente tem tido manifestações, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, e na prática a gente continua assistindo o genocídio, ele continua acontecendo, as pessoas continuam morrendo. Então, o que a gente pode ter como decisão que vai ter um efeito prático? Ou não vai ter, né? A condenação de crime de genocídio vai ter, né? Tomara, né? A condenação do Estado sionista de Israel por crime de genocídio não é pouca coisa. A campanha de denúncia contra Israel, a campanha do BDS, por exemplo, levou o Estado sionista a organizar um ministério. Tem um ministério inteiro só para cuidar da imagem da campanha cibernética, que é o Ministério de Assuntos Estratégicos e Diplomacia Pública. Mas a ONU, ela não tem capacidade resolutiva se ela não escapar do veto dos países que têm esse poder. Então, na ausência do Conselho de Segurança tomar decisão, em última análise, na ausência dos Estados Unidos tomar decisão, opera como uma condenação moral e como atinge interesse israelense, sim, porque Israel tem muito interesse em expandir relações na África, no continente africano como um todo. Tanto é que tem essa operação de normalizar com Marrocos, por exemplo. Mas, para solucionar a questão de Gaza, talvez hoje, ouso dizer que nem uma negativa de Washington pode frear os desígnios de Tel Aviv, porque é um paradoxo. Não existiria Estado de Israel sem o financiamento dos Estados Unidos, é verdade, mas o lobby pró-sionista dentro dos Estados Unidos ele é tão ou mais forte do que a correlação do financiamento estadunidense para Israel.
Elô, também a gente quer te ouvir sobre isso. A Elô, que tem acompanhado como repórter essa história, inclusive esteve na Cisjordânia e continua acompanhando toda essa pauta. O que você tem de informação a respeito disso? Olha, o embaixador palestino esteve aqui hoje no Palácio, eu estive com ele falou da importância e o peso que o Brasil tem e como seria importante ter esse apoio. E aí, de tarde, realmente, o governo brasileiro soltou essa nota declarando o apoio. E eu acho que, assim, claro, a gente tem urgência de ver um resultado concreto, porque, afinal de contas, hoje foram mais de 130 pessoas em alguns bombardeios de Israel que morreram, mais jornalistas, mais de 113 jornalistas, enfim, a gente sabe o horror que está acontecendo lá. Agora, Israel resolveu se defender e a audiência começa amanhã. Amanhã vamos ter as primeiras audiências nessa corte internacional. Então, Israel vai se expor. E eu acho isso muito importante, porque o time de juízes preparados para acusar Israel é muito grande e muito competente. Então, trarão, sim, provas do que está acontecendo. E estão pedindo ao mundo inteiro que continue. Abriram um site para as pessoas colocarem lá provas, imagens, depoimentos e que serão usados. Então, eu acho que isso, claro, não é isso que vai parar Israel, mas é isso que pode convencer os países que ainda não se convenceram, apesar das imagens estarem aí na cara de todo mundo, ainda não se convenceram que é preciso agir para parar com esse genocídio. Então, eu acho que pode ajudar, pode demorar, mas pode ajudar. Isso tudo vai criando uma pressão cada vez maior sobre os Estados Unidos. Agora, concordo com você, Bruno. Hoje em dia, o lobby de Israel dentro do Congresso dos Estados Unidos é talvez maior, talvez não, com certeza maior, do que a força que o próprio governo americano tem sobre o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu. Então, para parar com o que está acontecendo em Israel, é preciso, sim, convencer os Estados Unidos, mas é preciso convencer toda a Europa e é preciso um esforço concentrado que teria aí que se juntar a esse esforço os países árabes também. Então, é uma mobilização mundial, sim, e esse julgamento pode ajudar a criar essa mobilização. É uma boa notícia, né, gente? Professor, quero agradecer Bruno Lima, que é jornalista também, especializado em relações internacionais. Sempre um prazer te ouvir, te receber aqui no ICL Notícias. Bruno, muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado, forte abraço, até uma próxima. Obrigado, Bruno. Um abraço, Bruno. A gente continua aqui com a Elô falando de notícias de Brasília, da Elô que continua acompanhando essa história do Ministério da Justiça, né, Elô, que a gente deve ter em breve uma decisão oficial, porque está praticamente sacramentada realmente aí do ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que deve agora assumir a pasta de Justiça e Segurança Pública. Os ministros do STF já teriam sido, inclusive, comunicados pelo Palácio do Planalto da decisão do presidente Lula, né, Lô, segundo a imprensa. O que você tem de informação a respeito disso? E outro cotado também, eu quero muito saber de você, era o Ricardo Capelli, né? Como é que fica essa história? Pois é, o que eu posso te garantir é que o Lewandowski está mais do que confirmado, ele tomará posse. Agora, algumas questões ainda estão sendo resolvidas. Por exemplo, o Flávio Dino, quando veio para o Ministério, ele trouxe uma grande equipe, muita gente, inclusive, que veio do Maranhão. E essas pessoas têm agora, precisam de tempo para reorganizar a vida, ter para onde ir. Agora, mais do que isso, são os assessores diretos do Dino. E aí entra o Capelli, o que fazer com o Ricardo Capelli. Ele, pelo que a gente está vendo, não tem condição de ficar no Ministério e ser o número 2 do Ministério com o Lewandowski assumindo o Ministério, porque, claro, ele vai assumir e vai querer colocar as pessoas da extrema confiança dele, inclusive ele já tem nomes escolhidos aparentemente para as funções principais. Mas muita gente diz que Capelli poderia assumir uma secretaria de segurança pública, talvez, se Lewandowski não tiver uma pessoa para colocar no lugar. A boataria aqui em Brasília é de que Lewandowski tem sim uma pessoa que, segundo ele, tem muita experiência nessa área.
O Capelli, eu acho, né, me parece que o governo tem uma certa dívida de gratidão com ele, porque, afinal de contas, ele foi o interventor da segurança pública de Brasília depois do 8 de janeiro. Então, ele assumiu uma função muito chave. Foi a ele que o Dino deu a ordem de que aplicasse as direções do presidente Lula e desse mandato de prisão para as pessoas que cometeram os atos do dia 8 ali no momento. Ele esteve no QG, tentou entrar no QG das Forças Armadas e não pôde prender ninguém ali porque houve, como vocês sabem, aquele bate-boca com o militar responsável. Então, ele assumiu muitas responsabilidades, desempenhou bem. Agora, ele não é uma pessoa que tenha formação na segurança pública. Ele é um jornalista e é uma pessoa que teve ação na vida pública, na política, desde sempre, desde que foi presidente da UNE até hoje. Trabalhou nos 2 mandatos do Flávio Dino e veio com ele para Brasília. Então vai ser muito difícil ele ficar na posição em que ele está. Lewandowski terá que colocar pessoas de sua, assim, toda a confiança. Porém, parece que isso adiou um pouco o anúncio da indicação do Lewandowski, porque o governo estaria procurando um lugar para essas pessoas da confiança do Dino que precisam ser realocadas agora. Agora a gente já sabe que o anúncio será feito, se não ainda hoje, mais tardar amanhã, e não se sabe ainda se será uma nota, se será uma entrevista coletiva, mas a decisão está tomada e o anúncio sairá em breve. O Capelli é de estreita confiança do Flávio Dino, como você disse, trabalhou em 2 governos do Dino, né? E quando o presidente Lula, a gente viu isso há pouco no documentário da Globoplay, lá da Globo News, com a Júlia do Ailib, né? Ela mostrando, colhendo depoimentos do próprio ministro Flávio Dino, de que quando foi necessário nomear um interventor para Brasília, né, a princípio falou-se numa GLO, e a primeira-dama, a Rosângela, teria afastado esse povo, falou com o próprio Lula: presidente, isso é um perigo, é GLO, e eles, os militares, vão tomar o poder. E o Lula consultou o ministro Flávio Dino sobre a possibilidade de haver uma intervenção localizada no Distrito Federal ou exclusivamente na segurança pública. Quando o Dino disse que era possível intervenção na segurança pública, o presidente Lula queria, né, que assumisse a responsabilidade por isso, ele próprio, Flávio Dino, ou o ministro Alexandre Padilha, mas os dois, um por ter mandato de senador, que é o caso do Dino, e o Padilha por ter mandato de deputado, não poderiam assumir isso. Foi quando o Dino disse: eu sugeriria que o senhor nomeasse como interventor o Ricardo Capelli. O Lula não o conhecia e disse: quem é? O Dino falou: é da minha extrema confiança, é meu número 2. E o Lula teria perguntado, né? Isso o Dino disse: mas ele é especialista na área de segurança pública? Ele já trabalhou nessa área? Não, não trabalhou, não. Ele é policial? Não, não, senhor, não é. O que é ele? Falou: ele é um jornalista. O Lula tomou até um susto, mas é de minha extrema confiança. Jornalista é um bicho meio perigoso, né? E foi o Capelli que foi botar ordem, e foi botar ordem na porta do Ministério da Justiça, que estava em vias de ser invadido, né, por aquele bando de arruaceiros bolsonaristas. E ele fez a tropa se perfilar, segurar aquilo ali, e depois foi peitar o general lá no Comando Militar do Planalto. Foi para lá, foi para o QG também, foi junto com a Polícia Militar, e houve um momento de extrema tensão, a gente viu isso, né, da Polícia Militar, das Forças de Segurança de Brasília, aí já sob o comando do Capelli, com as tropas do Exército. Quer dizer, ele peitou esse pessoal com muita coragem, com um desassombro enorme, não é? E conseguiu contornar isso também, depois com a ajuda do ministro Dino, conseguiram contornar essa situação até a prisão de alguns arruaceiros que estavam ali. Alguns não, vários, né? Foram mais de 1.000 presos. Mas conseguiu fazer isso, conseguiu que os militares cedessem à lei, à Constituição. E logo depois, os generais que estavam metidos aí de certa maneira nessa tentativa de golpe foram afastados pelo presidente Lula.
Então, o Brasil deve também a Capelli. Capelli teve muita coragem, teve muita sensibilidade, prudência, para não avançar o sinal na hora errada, né, mas para não ceder a sua posição. A questão é o seguinte, teria, isso é uma história que a gente está ouvindo de Brasília, teria sido oferecido a ele uma Secretaria Nacional de Segurança Pública e ele não teria interesse exatamente nisso. E talvez teria dito que até toparia ficar com o ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, né, como um assessor de grande confiança que é. Então, é um pepino que o presidente Lula tem agora, é saber onde é que ele põe o Capelli. Porque o Capelli é importante nessa história do Brasil que saiu de um golpe, que escapou de um golpe. E que está, né, Elô, a gente sabe, sujeita a outra tentativa, porque esses baderneiros, esses arruaceiros e maus militares, né, vivandeiras, como dizia o general Castelo Branco, as vivandeiras alvoroçadas que ficam às portas dos quartéis, né, querendo bulir com os granadeiros, com os militares. Esse pessoal não baixou a guarda, não. Esse pessoal quer, a qualquer momento, emergir e avançar sobre o poder, né? Claro que nós temos hoje um grande número de comandantes militares que estão obedientes à lei, à Constituição e cientes do seu papel constitucional. E um grande número que se meteu numa aventura golpista e que ainda não foi julgado e condenado, né? Então a gente tem muito trabalho pela frente. Agora, eu acho que o Capelli, existe sim, me parece, uma dívida de gratidão com ele. Não acho que ele é a pessoa que tem o currículo para ocupar a Secretaria de Segurança Pública e muito menos o Ministério. Porém, me parece o Flávio Dino, alguns colunistas dão conta de que o Flávio Dino pediu ao Lula que resolvesse a situação do Capelli, ao menos, antes de aceitar a vaga, né, no Supremo. Então, há uma negociação em curso para ver o que fazer, para não deixar, como eles dizem aqui, né, deixar na chuva uma pessoa que foi importante nesse ano que passou. Elô, eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela a arte que a gente preparou aqui, que a Noskip preparou, para trazer mais detalhes de quem é o ministro Ricardo Lewandowski, daqui a pouco, provavelmente, o nosso novo ministro da Justiça. 2006 a 2023, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente Lula, justamente. A gente está falando aqui a respeito dessa relação de extrema confiança. De 2006 a 2012, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E de 2014 a 2016, ele exerceu, então, a presidência do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça. Ministro Ricardo Lewandowski, que tem um forte conhecimento e uma forte atuação nos assuntos relacionados na área do sistema penitenciário brasileiro. De 2016, aliás, em 2016, ele presidiu o julgamento do impeachment no Senado Federal. Esse é aqui um resumo de toda essa trajetória, né, Chico Pinheiro, Elô também, e todos que nos acompanham, do ministro, do futuro ministro, praticamente o nome sacramentado do que a gente deve ter aqui no nosso Ministério da Justiça. Eu vi a imagem desse julgamento, né, do impeachment da Dilma com o Lewandowski presidindo hoje, e nesse julgamento eu vi a imagem também da Marta Suplicy levando flores para Janaína Pascoal, chorando com aquelas lágrimas de crocodilo. Aí é outro problema, esse é outro problema. Então, você vê como a gente tem uma história curiosa, né, da política brasileira, como todos os personagens estavam ali no julgamento de Dilma Rousseff. Mas é isso, Lewandowski é uma pessoa de toda a confiança do presidente Lula. Sempre foi a escolha do coração do Lula colocá-lo agora no Ministério da Justiça. Essa decisão está tomada, a gente vai ter esse anúncio, a gente vai ouvir esse anúncio oficial muito, muito em breve. Bom, muito em breve porque depois de amanhã, na sexta-feira, né, é o último dia do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça. Dia 15 ele deixa o ministério, sexta-feira. Né? Aliás, deixa na segunda. Mas o Capelli pode continuar continuar como interino, mas há muita gente aqui, como inclusive no nosso chat, muita gente dizendo que o Capelli podia ser ministro da Defesa. Tira o Múcio e coloca o Capelli. Hoje também circulou uma boataria louca, não sei se você teve alguma informação aí, de que o ministro da Defesa, o Múcio, poderia estar deixando o Ministério da Defesa, né?
Não sei se procede isso. Rolou essa boataria aqui, mas não houve nenhuma confirmação, não, viu? Acho que não passou de boato. Imagina você colocar um jornalista no Ministério da Defesa para conversar com quem? Com militares. Com os generais, para conversar com os chefes das Forças Armadas. Imagina, só sonhando, né? É a caneta e o computador querendo botar ordem nos tanques e nos canhões. Pobre Sem da minha chance, caneta, né? sem chance, né? Mas é o que comentam Sem aqui, chance. né? Tem muita gente falando aqui no nosso chat, viu, gente, a respeito de Capelli, principalmente. A Kika disse, se Lula descartar Capelli, será uma decepção. Não acredito também que isso vai acontecer, mas a Glauce Souza, Capelli cumpriu bem sua função e merece um cargo de destaque. Muita gente falando nesse sentido aqui no nosso chat também. E falando do ministro Ricardo Lewandowski, né, que tem... Gabi, mas também não é uma coisa que você tem que... eu tenho que dar uma coisa de presente ou compensação para o Capelli. Não é assim que se deve organizar, né, numa democracia, as coisas da República. Tem que falar assim, ele é importante. Ele tem que ter o currículo para ocupar o cargo, né, gente? E tem que haver o cargo, né? O cargo que demandaria uma presença como a dele. Porque você não vai pegar o ministério, não é igual esses ministérios que você dá, desculpa a expressão, de grila, né? Joga aí pro pessoal do Centrão não encher o saco, a paciência, né? Entrega aí pro Juscelino, pro Fufuca, bota qualquer um aí que o Centrão vota na gente, porque isso é que tem sido feito, né? Mas a maioria no nosso chat diz isso mesmo, por conta do papel que ele teve na defesa do Estado Democrático, né? E se você joga de grila, como a gente usa falar em Minas Gerais, você joga de grila para esses menores políticos do Centrão e agradar o Lira, né? Então deixa lá. Mas uma pessoa como Capelli, como você disse, tem que olhar o currículo, ver onde é que ele se encaixa e qual a importância dele neste momento no órgão público, no comando de um órgão público, né? Eu acho que é por aí que a coisa tem que andar. Isso aí. Só para ler mais aqui um comentário. O Capelli não precisa disso assim, né? Não precisa de um ministério para exato. chamar de seu e falar, esse aqui eu ganhei de presente. Não precisa. Glaucia Castro diz, precisamos do Capelli, porque ele teve um papel importante na defesa do Estado Democrático. Alguém sugeriu aqui o Capelli na ABIN, também é uma ideia. Fica aí a ideia, né? Vamos sofrendo para a comunicação. Capelli na ABIN, Rodrigo Lopes está dizendo federal. Pois é. É isso aí, a comunidade CL ligada aqui no nosso assunto do dia. Agora, Elô, um fato é que o novo ministro da Justiça, então, Ricardo Lewandowski, provavelmente ele vai ter esse pepino para assumir, que a gente estava conversando até agora sobre essa situação no Equador e sobre o quanto isso tem impacto aqui no Brasil também, né, sobre o tráfico de drogas nas fronteiras, a crise no Equador, que mostrou bastante a força do narcotráfico aqui na América do Sul. Então, hoje, o presidente Lula se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para falar a respeito disso, né, Lu? Para pedir um plano regional, elaborado, inclusive, em conjunto com o Ministério da Justiça, contra o tráfico nas fronteiras. E o próprio Ricardo Capelli fez essa ligação da crise no Equador com a segurança no Brasil. Ele também fez esse paralelo, ele colocou no meio o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes, ele pediu a ajuda do Capelli no início da semana para combater as milícias no Rio, e a milícia está pedindo propina para empreiteiras tocarem as obras na cidade, né? Pois é, olha, já tem gente aqui no chat sugerindo que tal o Capelli na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro? Engoliria esse governador do Rio, você imagina, intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Diga. Mas você veja, o governo pediu sim ao Itamaraty que faça um plano de combate. E como eu conversei com diplomatas hoje que falaram, eu comentei isso aqui hoje com vocês, né, que o governo brasileiro acredita que parte do que está acontecendo agora e dos riscos que a gente está vivendo, disso se espalhar pela região, é a falta de coordenação entre os presidentes da nossa região, que ficaram 9 anos sem se reunir. Então, existe um empenho muito grande do governo brasileiro de voltar a ter uma coordenação maior com os nossos vizinhos. Agora, essa postagem do Capelli me parece claramente ele se cacifando para algum tipo de papel na segurança pública. E a gente vai ter uma discussão muito grande esse ano da segurança pública. É um ano eleitoral e esse assunto será um assunto de destaque. A gente sabe que se
os candidatos do PT e da base do PT não tratarem da questão da segurança pública, terão um problema sério para enfrentar a extrema-direita. E eu gostaria de dizer para vocês também que hoje eu ouvi aqui no Palácio que depois do Carnaval o presidente Lula vai botar definitivamente o bloco na rua, viajando pelo país, e vai trabalhar muito para essa eleição, porque considera fundamental um bom resultado no fim do ano, porque só um resultado no fim do ano vai dar mais poder ao executivo, que diante do legislativo hoje tem tido uma dificuldade enorme. O legislativo tomou uma força e um poder muito grande, muito maior do que a Constituição lhe destina. Então a gente tem hoje aqui no Brasil uma necessidade de redefinir os papéis dos três poderes e colocar todo mundo, cada um de volta na sua caixinha. Mas o governo está encontrando dificuldade porque tem um Congresso muito complicado, né? Tem uma Câmara especialmente muito complicada que tomou para si uma maior parte, né? Uma parte gigantesca do orçamento para distribuir de acordo com os seus interesses políticos. Então, tem muita briga aí pela frente, o governo já está se organizando para esse ano que vem aí de eleição. Só mais informação para terminar aqui sobre o Capelli, que eu estou vendo. O Capelli tem 51 anos, ele é do Rio de Janeiro, ele nasceu no Rio de Janeiro, embora tenha trabalhado muito tempo com o Dino lá, ele é do Rio de Janeiro, mas já ouvi dizer também que ele tem outras pretensões políticas, né? O Capelli pode ser candidato a algum cargo, como senador, né, nas próximas eleições. O partido dele quer lançá-lo candidato para o governo do Distrito Federal, aparentemente, já que ele foi o interventor da segurança pública e tal. Eu perguntei isso a ele outro dia, ele foi bem evasivo no dia 8, não confirmou, nem negou, muito antes pelo contrário. Olha, mas é uma liderança mais jovem, importante, o país precisa de quadros, né? De quadros novos, não contaminados por essa política horrorosa. Alguém sugeriu, por que não o Capelli no Ministério das Comunicações? Mas nas comunicações está um cara do Centrão aí, o Juscelino, né? Que está nas comunicações. De comunicação não entende nada, ele entende de cavalo, ele não estava no leilão de cavalos, usando até jato da FAB para ir no leilão. Quer dizer, o Capelli poderia ir para as comunicações? Poderia, mas teria que tirar esse cara do Centrão. Se tirar o cara do Centrão, você cria problema com Lira, né? Lira, que é bolsonarista e que tentou, né, mobilizou a sua tropa de deputados para não participarem do ato democrático de segunda-feira. Agora, parece que vai ter uma mexida aqui, viu, Chico? Tomara. Tem muita conversa de bastidor aqui a respeito de uma possível mudança do Pimenta, do Paulo Pimenta. Como dizem aqui, talvez ele... Da comunicação social. Das comunicações, ele talvez, da SECOM, talvez ele saia e assuma um cargo na Secretaria-Geral da Presidência, que é um cargo aqui no Palácio que lida com os movimentos sociais. Porque o Márcio Macedo, que hoje ocupa esse cargo, vai sair para concorrer à Prefeitura de Aracaju. E aí, Aracaju. E aí o cargo vai ficar vago e o Pimenta poderia assumir esse cargo e assim o governo acomodaria uma outra pessoa que é de todíssima confiança do presidente Lula, que é o Edinho, prefeito de Araraquara. O Edinho, ele não pôde ser ministro porque quando Lula foi eleito, ele enfrentava um processo de impeachment em Araraquara. Então ele disse, olha, eu não posso deixar Araraquara agora com o vice e me mandar para Brasília como se nada tivesse acontecido. Eu tenho que levar esse processo até o final. Então ele levou, o mandato termina agora e ele não saiu candidato a nada. O que indica que ele realmente já deve ter algum tipo de entendimento com o Lula. Ele é uma pessoa de da extrema confiança do presidente Lula. Ele escreveu o programa de governo do Haddad, quando o Haddad concorreu a presidente. Então, ele poderia vir para o lugar do Pimenta e o Pimenta ser deslocado para o lugar do Macedo. Ou o contrário, ele ia para o lugar do Macedo e o Pimenta ficaria onde está. Mas vai haver aí uma pequena dancinha das cadeiras à vista. Elô só, hoje a Elô tá cheia de bastidores aqui, recheada de bastidores pra gente. Vamos chamar também o Chico Sá
para essa conversa. Aí. Chico, boa noite para você, querido, porque o Chico estava acompanhando aqui a nossa discussão, Elu, né? E como sempre, o nosso grupo aqui do ECL, todo mundo está de olho, todos os jornalistas, a gente fica ali discutindo, inclusive enquanto o programa está no ar, e o Chico estava ali dizendo dessa mudança na pegada do Ministério da Justiça, né? Com o ministro Ricardo Lewandowski assumindo em breve, né, Chico? Boa noite para você, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Elô. Saudade, Elô, boa noite, Chico. Salve, Xará. Gabi, eu acho que a mudança, o Lewandowski, é óbvio, é um grande nome. Tá aí, eu vejo as manifestações agora de grupos de advogados, juízes, entidades, todo mundo aplaudindo. Mas eu acho que o Ministério vai perder muito naquela energia comunicativa e de mostrar um pouco ali que corre atrás de bandido, que o Flávio Dino e o Capelli estavam dando. Aquela coisa mais enérgica de ação nas fronteiras, de combate à milícia. Eu acho que agora a gente vai para um jogo mais frio, institucional, digamos assim, mais legalista, outro tom. Eu acho que muda totalmente o tom. O governo ganha na legalidade, mas perde em energia e comunicação. Eu acho que o governo Lula perde uma fonte de popularidade, perde muito em comunicação. Não sei o que estão pensando para substituir essa perda, que eu considero uma perda muito grande. Sai o Dino e sai esse comunicador Capelli, que é quem tem falado de bloqueio de celular, é que tem falado de combate a bandido, é quem tem sido o cara da linha de frente das grandes apreensões, do bloqueio de recursos do crime organizado. Então, eu acho que o governo tem que ficar muito atento para não perder totalmente isso no ano eleitoral. A segurança pública, ela vai ser tema principal da campanha a prefeito. Se o governo abandona inteiramente essa parte e fica ali na frieza do Lewandowski, que é ótimo, excelente em matéria jurídica, mas se fica esse buraco que o Flávio Dino e o Capelli vão deixar, eu acho que o governo perde muito em termos de comunicação. Ô, Xará, tem uma coisa que eu queria dizer. A segurança pública, né, é um ponto fraco dos progressistas, da esquerda no Brasil, sempre foi. Porque a segurança pública nesse país, né, foi entendido como polícia que mata bandido, polícia que mata pobre, polícia que ataca pretos. É assim que a gente viu ao longo dos anos, né, a segurança pública, como se fosse os cães de guarda dos ricos, da elite brasileira, da elite branca. São os cães de guarda, né, que saem prendendo gente pelas periferias, matando, abusando. Então, sempre foi muito criticada pelas forças progressistas essa política de segurança pública. É preciso que as forças progressistas, a esquerda brasileira, comece a tratar a segurança pública com energia, sim, mas dentro da lei, né? E, para isso... A lei é fundamental. Mas o Flávio Dino e o Capelli exato. Eles conseguiram começar isso. Esse tom. Eles eram enérgicos no combate e, pelo que se tem a notícia até agora, ninguém saiu da legalidade. Quando eu falo Lewandowski, é porque o Lewandowski estava num outro tipo de vida, ele estava curtindo a vida como um juiz aposentado. Eu não sei se ele quer ir para essa linha de frente para ficar acompanhando milícia, para ficar com essa força toda de comunicação que o momento exige. Pois é. Eu acho o Lewandowski excelente. O governo perde a força da natureza, que é Flávio Dino. Isso você não substitui. Ele perde esse brilhantismo bem-humorado que dá a ele, né, a capacidade de derrotar os bolsonaristas nas redes. E ele perde essa pessoa que, ao mesmo tempo que incrementa o trabalho de combate ao crime, à violência, às milícias, visita as comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então perde essa pessoa que estava tentando encontrar justamente, me parecia que estava indo bem, esse equilíbrio.
Então, vai ser uma lacuna difícil de preencher, não tem a menor dúvida. Pois é, Elô? o Flávio, só uma coisa, o Lewandowski, ele me lembra muito mais o ex-ministro da Justiça, que me foge o nome agora, quem me lembra aí, do primeiro governo Lula, né? Me lembra muito mais do que se parece muito mais com esse, me fugiu agora, meu Deus, ao Márcio Tomás Bastos. Me lembra muito mais um perfil de Márcio Tomás Bastos, né? Que é um homem das leis, do direito, né? É um homem intelectual. O Lewandowski me parece muito mais a isso do que a um estilo Capelli. Mas nós precisamos ter alguém que cuide de segurança pública com essa visão moderna, enérgica, necessária para a segurança pública, né? Tudo depende de quem ele nomear, né, Chico? Porque não é ele pessoalmente que vai fazer. Então, se ele colocar uma pessoa disposta a encarar esse desafio com toda a disposição necessária, pode funcionar também, né? É isso aí, Elô. Amanhã você volta aqui com a gente com informações, inclusive, direto de Brasília. Mais um dia, a gente vai deixar você descansar com esse pôr do sol lindo que está aí. Olha só a imagem da Elô. Maravilhosa. Um beijo, querida. Até amanhã. Beijo, pessoal. Falou, Elô. Chico Tchau, continua Elô. aqui com a gente. Ontem a gente já começou a falar sobre a questão da Marta Suplicy. A gente vai voltar a falar disso, né, querido? Ela que vai ser vice na chapa de Guilherme Boulos, está confirmada em São Paulo. Ontem ela pediu demissão. Como é que foi, Chico, que você falou ontem? Tchau, tchau, né, do Teletubbies. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho. Marta É foi hora de dar lá. tchau. É hora de dar tchau. Lembra do Teletubbies, né? É hora de dar tchau. Foi lá dar tchau pro Ricardo Nunes. O Ricardo pra Nunes, secretaria o prefeito de São Paulo. Que ela era secretária de Relações Internacionais. Esse cara foi muito incompetente, né? O Ricardo Nunes, ele não conseguiu segurar se ele achava importante. Como é que ele perdeu? Perdeu ali para o Lula na maior moleza. O cara, por que não pensou na Marta? Chico, peraí, Chico. Perdeu pro Lula. Você está querendo dizer que esse menino, esse cara do governador, esse prefeito de São Paulo, vai competir com o Luiz Inácio Lula da Silva? Ia perder todas, né? Todas. Né? Olha, bota os dois para conversar com você e pergunta com qual dos dois você segue. Mas vamos lembrar, gente, Totalmente, Ricardo Nunes, Chico. apoiado por Agora, Bolsonaro, Gabi, né, Chico? E também ele já se manifestou hoje sobre isso, o Ricardo Nunes, ele falou a respeito disso, ele que é apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, ele disse que essa página está virada. Página está virada mesmo, ô Chico? Olha, eu acho que não. Agora, Gabi, a chegada da... Ele tentou hoje uma desculpa elegante, porque ele foi muito criticado pelos MDBistas, pela direita inteira. Pô, você cochilou, você vacilou. Primeiro se sabe que a Marta vai, demite muito tempo antes. Fica politicamente melhor para ele. Não, ele dormiu de touca. E amanheceu de chifre. Dormiu de touca e amanheceu de chifre político. Tomou uma chifrada política, né? Perfeito. Foi uma corneada política dentro de casa ali. Não teve saída. Então, ele mostrou todo o amadorismo dele, né? Que é um amadorismo que tem sido... Na questão da conversa política, e mais amador ainda da forma que comanda a cidade. A cidade está abandonada. São Paulo está entregue às moscas. Chico, mas é óbvio que a Marta não permaneceria com ele, mesmo que não fosse convidada para ser vice pelo presidente Lula. Por que a Marta não ficaria com ele? Porque ele vai ser apoiado agora, ele tem o apoio de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Quer dizer, por mais que possa ser criticada a Marta criticou o Haddad, a Marta votou contra a Dilma no impeachment, a Marta isso, a Marta... Pode falar o que for, a Marta foi uma prefeita exemplar em São Paulo, né? E ninguém nem lembra que partido a Marta passou. A Marta é do PT, isso é histórico, né? A Marta é do PT, sempre foi do PT. Então, ela tem esta marca forte de ser do PT. E é inimaginável, impossível você imaginar a Marta no palanque de Ricardo Nunes com o Bolsonaro e seus asseclas junto. Não vai nunca, né? Isso é óbvio. Não, Chico, não vai.
Essa foto a gente não vai ver, e a Marta, de certa forma, ela fugiu dessa foto. Ela fugiu dessa foto com o Bolsonaro. Agora o bicho está pegando no PT, a militância do país inteiro está pegando fogo. Eu creio, assim, não é uma pesquisa científica nem estatística, mas eu creio que prevalece a decisão do Lula, assim, a escolha do Lula, mas tem muita gente, principalmente eleitores e militantes de fora de São Paulo, que não conhecem, que não tem muito conhecimento, digamos assim, da gestão da Marta, e que tem muito conhecimento da parte da Marta que votou contra a Dilma, da parte da Marta que saiu do PT, conhece mais a Marta ligada a uma certa imagem de filha pródiga, de quem foi embora e etc. Mas a parte que conhece a gestão da Marta em São Paulo, eu acho que assim, numa investigação que não é nada científica, mas diz muita coisa, numa investigação de rede social, muita gente apoiando a decisão do Lula de enxergar na Marta uma maneira de fortalecer a campanha da esquerda à Prefeitura de São Paulo. A gente tem que lembrar, viu, Chico e Gabi, que pela primeira vez, desde que voltamos a votar no Brasil, é a primeira vez que o PT está sem candidato, está fora da cabeça de chapa em São Paulo. Então, se o PT vai para essa eleição, além de não estar na cabeça de chapa, se tem um vice apenas decorativo ou um vice fraco, ninguém ia saber sequer da presença do PT na chapa, ou da presença do PT em São Paulo, da presença do PT em palanque eleitoral esse ano. Então, eu acredito que a escolha da Marta também leva para a campanha eleitoral muito mais a cara do PT do que iríamos ver se fosse uma vereadora ou um técnico, alguém que sem esse tamanho político da Marta Suplicy. Ô, Xará, duas coisas que eu quero dizer aqui. Primeiro, tem gente reclamando, peraí, esse jornal, o Série Notícias, é um jornal nacional, internacional, até a gente é visto no mundo inteiro, né? E o assunto é a Prefeitura de São Paulo. Sim, São Paulo é o principal estado do país, o estado mais rico do país, está nas mãos de um bolsonarista carioca, que é o governador Tarcísio Freitas, né? E São Paulo não pode, a capital, São Paulo, ter um orçamento maior do que vários estados desse país. Quer dizer, não pode deixar a Prefeitura de São Paulo cair nas mãos de outro bolsonarista, porque isso coloca em risco, sim, o futuro do processo democrático brasileiro. É preciso que, e eu acho que é nesse sentido, é preciso que se fortaleça esse campo, e é nesse sentido de fortalecimento da democracia que eu acredito e eu confio, né, na sugestão, na escolha, no convite do presidente Lula. O presidente Lula é um animal político. O presidente Lula, mas como é que ele fez, como é que ele convida o Alckmin? Que loucura! Né? Você vê que o Alckmin hoje é das maiores, mais proeminentes figuras desse governo, né? Então, quando ele escolhe a Marta, com todas as críticas que se faz, não é hora, né, daqueles que defendem a democracia, dos progressistas, começarem, né, as disputas internas contra a Marta. Se está indicada a Marta, se for a Marta, e ela vai ter que se refiliar ao PT, há um problema para passar aí. Ela tem que fazer ela vai ter que fazer internamente ali um pedido de desculpa geral por falhas nesse caminho, sei lá como é que vai ser feito isso, mas se é isso mesmo, é Marta, e o negócio, velho, é ganhar a eleição. O Boulos precisa ganhar essa eleição em São Paulo, para o bem da democracia. Bolsonaro não pode ganhar a capital de São Paulo, né? Ah, você está tomando partido? Sim, eu estou tomando partido porque se trata do seguinte, não existe, não me venha com essa. Ah, o jornalista tem que ser isento. Isenção, não existe. O que a gente tem que ser é comprometido. Ou você é comprometido com o explorador ou com os explorados. O seu compromisso intelectual tem que ser em defesa, né, dessa maioria explorada, dessa maioria agredida, violentada
pelos comandos políticos e econômicos do país. Então, eu acho que está certíssimo. Se é para ganhar com a Marta, vamos de Marta e esqueça-se o passado. Sei lá. Diga, Chico. Boa, Chico. Não, você citou o Alckmin. Outro dado interessante, outro dado muito interessante da campanha eleitoral aqui em São Paulo, que vai ser uma campanha nacional, é uma campanha que você vai ter o Ricardo Nunes com Bolsonaro de um lado, Lula com Boulos e a Marta do outro, e você vai ter outro palanque nacional, que será o da Tabata Amaral, pelo PSB. E é exatamente nesse palanque que iremos encontrar o Geraldo Alckmin. Então, você vai ter ali o primeiro teste de um Lula sem o Alckmin, pós-eleitoral, pós-eleição de 2022. Então, sob quaisquer aspecto, é uma eleição muito interessante, é uma eleição nacional, onde estarão... eu acho que a gente vai decidir muito o que será a eleição presidencial. A gente vai falar muito, vai decidir muito a força que terá a esquerda e a direita em 2026. Tudo passa muito por esses palanques paulistanos. Por isso, da importância da gente falar aqui do que foi o furacão Marta, né? O rebuliço que essa candidatura, que essa chegada dela de volta ao PT causou. Você tem o próprio MDB, o MDB nacional, reclamando um pouco, se queixando um pouco do Lula, achando que a ação dele ele pesou muito a mão em tirar a Marta da prefeitura dessa forma. Então, é um xadrez a eleição de São Paulo, que ela mexe com o dia a dia de Brasília, que ela mexe com a política nacional. Daí a nossa preocupação em trazer a pauta aqui para vocês. E também é a primeira vez, talvez, que a gente esteja vendo a direita tão dividida aqui em São Paulo, né? A gente tem, inclusive, ainda Ricardo Salles nessa conta, que não pulou fora, pode não desistir, e pelo que a gente tem de informações de bastidores, o Ricardo Salles tem sido aconselhado por pessoas próximas a ele que ele permaneça nessa disputa como um agente ali do bolsonarismo ainda, né? Mas, pelo que a gente sabe, Ricardo Nunes é o nome mais forte do bolsonarismo e a gente pode ter essa fragmentação que a gente sempre via, né, Chico Sá, na esquerda em São Paulo, na capital de São Paulo, e agora a gente está vendo esse cenário que é um pouco atípico, com toda... A Marta deu essa chacoalhada mesmo. É isso, né, querido? Exatamente, Gabi. O Ricardo Salles, ele está no jogo, ele está na moita. Aliás, é um perigo ele na moita, porque ele vai cortar a moita, porque ele, como ministro do Meio Ambiente, ele saiu cortando e destruindo o Brasil inteiro. Mas pegue a última pesquisa Atlas, aquela pesquisa é muito interessante, coloca o Boulos ali na casa dos 30, depois você tem o Ricardo Nunes, atual prefeito, com 17, e você tem no cenário, com o Ricardo Salles no cenário, você tem o Ricardo Salles empatado com o Nunes, empatado com o prefeito. Então, é uma carta do bolsonarismo que está ali na manga. Se melar o acordo com o prefeito Ricardo Nunes, eu acho que a direita vai de Ricardo Salles. Vai com a sua figura mais nefasta, a figura da boiada, a figura da destruição da Amazônia, mas vai com ela. E do seu bolsonarismo tradicional, é isso aí. Só uma coisa, ou então ao risco de rachar ali a extrema-direita com Salles e com Nunes, e você ter um segundo turno de Boulos contra a Tabata. Não é impossível esse cenário, não, viu? Boulos, anotem Boulos e Tabata. Chico, essa pesquisa Atlas, que foi a última que foi feita para a prefeitura, ela coloca essa sua tese em evidência. Há estranhamente essa possibilidade, sim. Pois é, Xará. É isso aí, Chico Sá, vamos continuar acompanhando esses desdobramentos todos, porque, olha, nem começou ainda as eleições municipais, mas já está pegando fogo, né? Um beijo, até amanhã. Boa, até amanhã. Tchau, todo mundo. Tchau, Chico.
Tem Valeu, gente querido. boa para analisar esse cenário agora, hein? Tem. Quem Vamos que vem chamar aí? Isabela Calil, que é professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e é coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. Muito boa noite para você, professora. É um prazer falar contigo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Um prazer estar aqui. Boa noite, professora. Vamos começar aqui. A gente estava falando a respeito da extrema-direita, então, aqui nas eleições municipais de São Paulo, professor, eu já aproveito para perguntar sobre esse cenário atípico, justamente, que a gente está vendo uma fragmentação da direita. A gente tem o Ricardo Salles, que tradicionalmente é apoiado por Jair Bolsonaro, mas também Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, está se alinhando ao bolsonarismo e isso está gerando uma espécie de fragmentação que a gente via normalmente da esquerda na capital paulista. A gente pode ter um enfraquecimento da extrema-direita em São Paulo, na sua avaliação? Olha, Gabriela, a gente tem uma situação talvez que seja parecida com uma situação pré-Bolsonaro, porque se a gente for analisar qual foi um dos feitos do Bolsonaro, foi ter conseguido juntar elementos, né, e eleitores que estavam realmente muito fragmentados. Então você tinha tanto desde aquele tipo de eleitor que se fiava, né, ou que se fia no punitivismo e que aí tem adesão por conta daquele discurso da segurança pública, bandido bom é bandido morto, aquelas soluções retóricas e fáceis que a gente sabe que não funciona para a segurança pública, até aquele conservadorismo religioso, aquele apelo em relação a questões de educação, de gênero, de sexualidade. E hoje não tem na extrema-direita nenhuma figura que consiga, de uma certa forma, aglutinar todos esses fragmentos. Então, nenhuma figura hoje na extrema-direita consegue fazer o mesmo feito que Bolsonaro fez. Inclusive, foi por isso que ele ganhou a eleição, né? Então, a gente não tem ninguém hoje que consiga fazer isso. Hoje, a extrema-direita está, de fato, fragmentada, não só em São Paulo, né? Estava escutando o Chico falar no final, né, que como que a eleição de São Paulo é importante, né? Não só por ser o berço do Partido dos Trabalhadores, historicamente a importância que São Paulo tem, não só pela geopolítica econômica, mas politicamente, principalmente por Partido dos Trabalhadores. E hoje o que a gente tem é uma eleição, no caso municipal, atípica, porque ainda que a gente, né, vamos ver o que vai acontecer, né, sobre a Marta se filiar ou não ao PT, se vai se consolidar de fato ela entrar como vice do Boulos, mas a gente não tem uma candidatura do PT de cabeça de chapa, né? Então é uma eleição atípica porque ela vai de fato ser um termômetro importante do futuro político de um país inteiro, que é essa fragmentação da extrema-direita e também os rumos, né, em relação a como é que a gente tem outras figuras importantes no centro-esquerda e na esquerda se movimentando nesse novo cenário. Professora, eu acho que é saudável, né? É saudável a discussão com a direita. Agora, com a extrema-direita, não pode haver discussão. Não há discussão com fascistoides, né? Porque eles carregam nos seus interesses, seus objetivos, a destruição da democracia. Então, né, há jornalistas mal informados ou mal intencionados, que nos seus comentários dizem, essa polarização, né, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e petistas. Não é nada disso. A polarização é civilização contra a barbárie ainda. Enquanto essa coisa, essa lama extrema-direita não for sendo afastada da política e do tanto que ela contamina, a gente não tem como ter diálogo, nem com a direita nem com a esquerda, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos a decisão do PGR, Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que demitiu um funcionário lá da Procuradoria que estava espalhando notícias falsas, mensagens contra o STF pelo WhatsApp, é o Antônio Palhares, que chegou à Procuradoria em 2020, né, apoiando Jair Bolsonaro. Antônio Rios Palhares, ele foi citado no relatório da Polícia Federal, mandado ao STF, tinha um grupo de zap de apoio a Bolsonaro e recebia mensagens daquele empresário Meyer Nigre, né, dono da Tecnisa, também alvo da Polícia Federal nesse esquema de fake news. Quer dizer, eu acho que esse continua sendo o grande embate, não é uma polarização. Eu queria a sua opinião sobre isso. A extrema-direita, a senhora é observadora da extrema-direita, a extrema-direita não é confiável para nenhum tipo de diálogo.
Chico, eu sou muito prudente também em usar a ideia de polarização, o conceito de polarização, porque dá a impressão de que a gente está falando de dois polos que são iguais e que estão, enfim, né, antagônicos. E o que a gente tem em relação à extrema-direita, eu concordo com você, não é isso, né? Porque mesmo quando a gente vai comparar, existe às vezes, isso, principalmente na eleição de 2022, uma certa comparação como se fosse possível comparar Bolsonaro e Lula do ponto de vista das suas performances. E não é possível comparar. Por quê? Porque, de um lado, você tem um candidato, no caso do Bolsonaro, que ele é contra o próprio jogo da democracia, as próprias regras democráticas. Eu me lembro que quando Bolsonaro, e a gente começou a ter a votação, né, pro voto impresso, que foi super confusa, né, mudava toda hora, uma hora era para imprimir um papel, enfim, tinham várias alternativas, mas no final das contas havia alguns especialistas que diziam, não, então deixa os militares entrarem nesse jogo, deixam enfim, ter o que eles querem, porque a gente vai provar. E na época eu fui bem crítica a isso, dizendo, não tem concessão, porque se você começa fazendo concessão, é isso que a extrema-direita quer, é causar tumulto, causar caos. É diferente de você ter atores que estão bem intencionados e querem aprimorar a democracia. Então qualquer tentativa de aprimoramento da democracia, de projeto de lei, de mudança no processo de votação, etc., é bem-vinda. Agora, não é o caso. Quando a gente tem atores de extrema-direita tentando modificar as regras do jogo, não é para aprimorar a democracia, mas sim para conseguir, enfim, criar um caos, porque é disso que a extrema-direita se alimenta, do caos. E não podemos ser tolerantes, né? Quero lembrar aqui um postulado, né, o paradoxo de Karl Popper, né, um filósofo, que é o paradoxo da tolerância, da intolerância, né? Está na sua obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Quer dizer, a sociedade aberta e democrática, ela pode ser tolerante, ela deve ser tolerante, mas ela não pode ser tolerante com aqueles que a querem destruir. Ela não pode ser tolerante com os intolerantes, né? Então, esta é a grande questão colocada. Esses intolerantes, e hoje temos aí boas notícias, daqui a pouco eu falo disso, mas eu queria um comentário seu a respeito dessa questão não se tolera os fascistoides, não se tolera o nazifascismo. Chico, você sabe que essa notícia que você comentou agora, que vocês estão repercutindo, eu acho que ela também mostra o quanto o bolsonarismo teve uma infiltração nas instituições de Estado, né? Então a gente tem que lidar agora, ainda que Bolsonaro tenha se tornado inelegível e a gente pode ter, enfim, outros desdobramentos do ponto de vista de responsabilização do Bolsonaro e de seus familiares, mas o fato é que a gente tem uma penetração do bolsonarismo, mesmo com o Bolsonaro fora do jogo político temporariamente, a gente tem uma penetração do bolsonarismo nas Forças Armadas, no Judiciário, na educação, e isso é uma coisa que ela é complexa, porque essas pessoas estão dentro da estrutura do Estado, e de fato a gente tem um desafio muito grande, eu acho que nos próximos anos, que é de tentar restabelecer minimamente bases democráticas, né? Inclusive para combater a desinformação, que é o caso da notícia que estão repercutindo, para fake news, etc. Então, realmente, eu acho que não é porque Bolsonaro foi derrotado nas urnas e se tornou inelegível que a gente tem que ficar menos vigilante com a extrema-direita. A gente não pode descansar nunca, porque a extrema-direita, de fato, como você falou, enfim, seria tolerar o intolerável. A gente teve também, professor, eu queria te ouvir, porque o 8 de janeiro, no começo dessa semana, um ano depois do 8 de janeiro, e a gente teve esse ato no governo federal falando justamente sobre a regulação das redes digitais, além da importância de reafirmar a nossa democracia diante de atos que foram contra isso há um ano. Agora, a gente tem o PL das fake news. Eu te pergunto a respeito disso, porque a gente vê agora, a gente está se aproximando de novas eleições e a gente tem preocupações no quanto as fake news vão continuar influenciando, na verdade, nas eleições. A gente tem também o fenômeno da inteligência artificial e a gente está muito atrás da Europa ainda nessa tomada de decisão. Então, quanto a gente precisa correr atrás para que a gente tenha uma ação efetiva no monitoramento da extrema-direita, que a gente sabe que usa como ferramenta as redes digitais, né?
O caso da eleição da Argentina, eu acho que nos dá importantes lições sobre isso, inclusive não só sobre o uso de desinformação, de fake news, mas também sobre o uso de inteligência artificial, que foi utilizada na campanha oficial, inclusive, né? Então, no final das contas, a gente tem aí um cenário que, em relação à eleição de 2022 para agora, 2024, apesar de serem só 2 anos, a gente tem diferenças do ponto de vista do campo do digital. E aí, o que acontece? Se em 2018... e até em parte de 2022, o nosso maior problema estava relacionado a questões sobre fake news. Hoje a gente tem um desafio da inteligência artificial, deepfake, então alguém simplesmente pode fazer um vídeo, coloca como se fosse o candidato ou a candidata dizendo alguma coisa, e aí a pessoa olha no celular e, enfim, é a pessoa falando, né? Então é muito difícil para uma pessoa que está recebendo essa notícia no celular distinguir. No entanto, tem uma coisa também que me preocupa, que é a seguinte: regulação das redes, isso não é nenhuma questão de se vai acontecer, acho que é como e quando, né? Mas, de qualquer forma, tem uma questão também que me preocupa, que é a seguinte: em relação à PL das fake news, teve uma tentativa de congressistas bolsonaristas de mudar o projeto de lei, inclusive incluindo a possibilidade de que as redes não pudessem tirar ou diminuir o alcance dos conteúdos de parlamentares. Então seria uma espécie de tentativa de ampliar a imunidade parlamentar para as redes sociais, para as plataformas digitais. Isso é uma coisa que foi ganhando espaço, então a gente tem que prestar muita atenção na tramitação, agora na retomada do projeto de lei, que é para que, junto com a tentativa de aprimoramento da democracia, de ampliação da legislação específica de regulação das redes, a gente não acabe passando alguns elementos que possam dar margem, inclusive, para a desinformação, e que, para que esses atores, principalmente quem dispara a desinformação, não tenha, digamos assim, quase que um salvo-conduto, que seria o caso desta proposta, para conseguir e continuar espalhando fake news. E aí, o melhor exemplo, né, o exemplo que a gente tem é o do Trump, que foi banido, né, na época que era ainda Twitter, né, e aí Trump ficou como chefe de Estado ainda, concorrendo à reeleição, acabou sendo banido da plataforma, porque estava, enfim, espalhando fake news e por outras questões. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente tem que ter regulação, mas a gente tem que estar muito atentos como que o projeto vai se tramitar, para que, junto com o projeto, a gente não acabe uma espécie de cavalo de Troia que vá passar coisas que depois, lá na frente, vão ser bem problemáticas. Olha, a gente se lembra de extremistas, né, que desinformaram sobre a Covid-19, né? E depois trabalharam para solapar as instituições democráticas no Brasil, usando as redes digitais. E agora, pouco antes de começar o nosso ICL segunda edição, eu vi uma postagem aqui no Twitter, que é o Twitter com X, né? O Twitter, uma postagem dos meus amigos do Sleeping Giants Brasil, dizendo o seguinte: olha só que boa notícia, se confirmada, mas está informando. Extremistas foram banidos do YouTube, do Facebook, do Instagram e têm a conta retida no Twitter em território brasileiro por decisão judicial. Estão banidos das redes sociais em todo o mundo. Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Paulo Figueiredo. São 3 nomes de gente que espalhava fake news durante todo esse período e que agora vão ter que achar outro jeito de espalhar as suas notícias falsas, porque nessas redes não vão ter mais, não. A senhora sabia disso? Não, eu não tinha visto essa notícia. Agora, tem uma questão também que é a seguinte, que a gente tem que ficar bem atentos, que o Telegram, por exemplo, acaba sendo um lugar de difusão desses canais, etc. E a extrema-direita, inclusive, tem suas próprias plataformas, tenta emplacar suas próprias plataformas. É sempre uma coisa muito difícil. Eu acho que o que a gente tem que fazer, além da regulação das redes em si e do processo judicial para responsabilizar esses atores, é também investir na questão da educação midiática. Então, ou seja, como é que a gente ensina para as crianças, para os jovens, a diferença entre checagem, uma matéria que não tem, enfim, que não tem confiabilidade. E tem coisas que não são só mentiras, né? Quando a gente pega uma notícia que ela é real, ela é factual, e ela é fora de contexto, ou porque ela aconteceu 2 anos antes, ou porque ela tá, enfim, o contexto tá equivocado, isso também é desinformação. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande e a necessidade de incluir a educação, que a gente comece a tratar de maneira mais séria no Brasil como um projeto, a questão da educação midiática também.
Sem dúvida, professora. Isabela Calil, professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ela é coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. Quero muito agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Até uma próxima, professora. Um prazer falar contigo. Boa noite. Obrigada, foi um prazer. Até mais. Aqui a gente vai encerrando, né, Chico Pinheiro? Chegamos às 7h30 da noite e a gente tem também curso, não é isso? Eu quero só deixar um recado aqui, porque tem muita discussão hoje sobre o Capelli, né? Atenção, um recado para o Capelli. Capelli, se não tiver o ministério aí, não tiver grande interesse, olha, aqui o ICL está pronto, você é jornalista, está pronto para fazer parte do time do ICL. Venha que serás bem recebido. Brincadeiras à parte aqui, gente, o ICL está com um curso novo aqui na área. Amanhã, dia 11, 5 horas da tarde, estreia o curso Gestão de Projetos do Início ao Fim. Professor Luiz César Menezes. Então, o que você vai aprender nesse curso, né? Como desenvolver projetos com um especialista que tem mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo. Então, é para você que está querendo buscar uma área nova ou também se especializar para ter acesso a esse também mais de 250 cursos da plataforma de educação aqui do ICL, você precisa se tornar um membro. Então, se você ainda não se inscreveu, você acessa icl.com.br e se inscreve agora. É isso aí, né? icl.com.br para fazer parte da nossa comunidade, para ter acesso a conteúdos como esse, exclusivos por um preço bastante acessível para poder ter acesso a esses cursos. É isso aí, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau, como diriam os Teletubbies, né? Obrigada, Chico. Até amanhã. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã. Você fica com o Leandro Demore no Desperta. E também depois, na sequência, ICL Notícias, primeira edição. E depois, você. Depois tem, exatamente, tem detalhes na sequência, depois tem Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL. Aqui a gente não para, gente. Depois tem rolê. Até amanhã, pessoal. Até. Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários, depois de vários anos difíceis, poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor. Se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. Adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários. Um começo de ano estável e do meio para o final do ano, uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023. Algo que nunca tinha acontecido. Acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.